Dando sequência ao nosso terceiro dia do 24º Encontro de Delegados e Delegadas Sindicais do Sérgio Smig, recebemos a senhora Clênia de Carvalho Batista, que proferirá a palestra Integrando Corpo e Mente. Essa palestrante, a Clênia, é pedagoga, consultora, treinadora, mediadora, trabalhou em grandes empresas como Senac, Sebrae e Una. Joia. E atua com treinamentos e consultorias. É especialista em desenvolvimento pessoal e desenvolve metodologias, workshops ligados à inteligência emocional. Bom, gente, é com grande alegria que eu estou aqui com vocês. A gente vai falar de temas que todo mundo gosta. Eu vou começar, gente, pedindo permissão para vocês. Permissão porque eu sou da área de educação, e na área de educação a gente sabe que no nosso dia a dia a gente se depara com alguns conhecimentos que a gente não está muito afim. Alguém tem algum problema com matemática aí? Tem gente que não gosta de matemática. Eu adoro, porque minha formação é exatas. Eu tenho mais de uma formação, eu não vou contar a segunda, não. Mas então, tem gente que tem um certo aversão ao conhecimento. E aí a gente não percebe que inconscientemente, uma pessoa começa a falar e você já falar, não é possível que ela vai falar sobre esse assunto que eu não gosto, né? Não é possível que ela vai falar sobre esse assunto. E eu vou falar sobre um assunto, que é como eu integro o meu corpo com a minha mente, gerando campos, né, mais a menos, para a gente conseguir lidar com o dia a dia, com mais harmonia. Eu vou pedir para vocês permissão, porque eu vou gerar um certo incômodo durante a palestra. Tudo bem para vocês, gente? Tudo bem? Tudo bem? Eu vou gerar incômodo. Tudo bem? Vocês estão felizes? Porque é coisa nova. Vocês nunca ouviram falar. E aí vai gerar um certo incômodo. Então eu vou pedir permissão para vocês, porque vai ser 1 hora, e 1 hora eu vou meio que chocar vocês com as informações que eu vou passar para vocês. Tudo bem? O conhecimento dói primeiro, depois liberta a gente, não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos? Isso, libertará. Então tá. Então, primeira coisa, eu vou pedir um voluntário para vir cá no palco para fazer uma brincadeira comigo rapidamente. Quem gostaria? Expedi de Montes Claros. Ô, terrinha quente. Mais ou menos. Então, gente, eu vou fazer uma pergunta que vocês não vão me responder, vocês só vão ouvir. E eu vou demonstrar para vocês uma realidade que vai meio que chocar vocês. A pergunta que eu faço é a seguinte: imagina que você está indo para a praia. Você está pisando lá na areia. Você está sentindo a areia ou você sente o pé? Aquela criança ali que está tocando o chão, ela sente o chão ou o próprio pé? É só para pensar, não responde não. Pensou? Ok, então agora eu vou pedir para você fechar os olhos e ficar de costas para todo mundo. Feche os olhos. Eu posso te tocar? Sim. Sim? E você me responde em que local eu estou te tocando, pode ser? Ok. Tá bom. Ok, onde que eu estou te tocando? No braço. No braço, ok. E agora? Nas costas. E agora? Na perna. Ok. O que eu estou fazendo agora? Centralizando nas costas. Eu estou centralizando. O que você acha que eu estou fazendo? A cosquinha, mas... Cosquinha? Tá. Com qual parte do meu corpo eu estou te tocando? Com a mão. Com a mão. Você tem certeza que é com a mão? Não é com o cotovelo, não? Olha, é com a mão ou com o cotovelo? Eu entendo que seja com a mão. Você entende que seja com a mão, né? Então tá. Obrigada. Joia. Gente, acabou, né, a massagem. Obrigada. Eu toquei ele com o quê? Isso aqui é um mouse. Mas ele falou que foi com? A mão. Ele só pode sentir que ele está sendo... Quem diz que é a mão é o quem? É o cérebro da gente. Ele interpreta. Obrigada. Então tá, gente. Muito obrigado. Corajoso, veio aqui. Por que eu fiz essa brincadeira? É para chocar mesmo vocês. É para chocar.
vocês não sentem outros elementos. Nós só sentimos o próprio corpo. A gente só sente o próprio corpo. Então, agora pensa junto. Agora vocês já entenderam que a gente só pode sentir o próprio corpo? Quando eu beijo o meu marido na boca, eu sinto a minha boca ou a boca do meu marido? Não, senhora, eu só sinto uma coisa. Eu só sinto a minha boca. Oi? Eu só sinto a minha boca. Acabei de mostrar, eu só sou capaz de sentir a mim mesmo. Estou deixando vocês chocados? Eu só posso sentir a mim mesmo. Eu só posso sentir a mim mesmo. Estou deixando vocês chocados? Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Vocês me permitem encadear 3 ideias? Esse é o primeiro nível. Eu só posso sentir a mim mesmo, ok? Então, quando eu estou junto da outra pessoa, eu estou sentindo a quem? A mim mesmo. Quando eu beijo a boca do outro, eu sinto a minha própria boca. Isso quer dizer que para eu sentir minha boca, eu preciso da boca do outro. Eu preciso do outro para eu me sentir. Incrível? Estou deixando vocês chocados? Não, está confuso. Tudo bem. Estou vendo umas caras assim de... Estou meio confuso. Próxima parte. Eu vou encadear mais uma ideia. Imaginem que agora vocês puderam fazer uma viagem maravilhosa para a Grécia e se deparou com uma linda criança grega. E essa criança grega começou a puxar papo com você. Aí ela começa, Kalimera, em grego, estou chutando, né? Kalimera. Aí você, Kalimera. Aí ela fala, pois é. Aí você, pois é. E aí, de repente, ela vai fazendo uma cara e pergunta, tipo, qual é o seu nome? Aí, torarará, Sofia. Aí, ela pergunta para você e você repete ela. Ela começa a colocar a mão na cintura e falar mais, assim, entonada. E você faz o quê, gente? Como um bom brasileiro, latino? O que o latino faz, gente? Gosta de interagir. O latino adora interagir. Aí, como um bom latino, você vai repetindo e você vai percebendo que a criança está ficando o quê, gente? Nervosa, né? Daí a pouco ela está te xingando em grego. Você já está até percebendo que é em grego e você acha engraçado e repete ela. E ela vai falando alto com você. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que ela está te xingando em grego? Resposta óbvia. 100% de vocês vão responder, claro, Clênia. Ela está respondendo em grego porque ela é grega. Ela só pode falar em grego. Ela não vai falar em português, que você é um bobo e feio. Bobo, feio. Né? Que feio que você está fazendo. Não vai falar em português para você, porque ela só pode dizer algo que ela já tem dentro dela. A linguagem é que estrutura a mente dela. Então, só pode sair dela o que está dentro dela. Então, só é possível expressar aquilo que está registrado em nós. Só que aqui, eu vou contar para vocês, não tem nenhuma novidade. Sabe por que não tem menor novidade do que eu estou falando? Que a gente só pode falar o que está dentro da gente, é porque já tem uma frase que diz isso para a gente, né? Que é aquela frase de que a boca fala que o coração está cheio. Eu até fiz um slide para isso. Mas, enfim, segundo item que a gente está falando. O primeiro é eu só posso sentir a mim mesmo. O segundo, só é possível expressar aquilo que está dentro. E aí eu vou dar um terceiro item aqui. Imagine a seguinte situação. Um cão lambe a sua orelha. Reação de todo mundo a uma lambida de um cão. Todo mundo faz o mesmo movimento. Qual que é o movimento? Quente e molhado. Gente, movimento quente e molhado. O que você faz? Você não sai fora? Todo mundo sai fora. Esse aqui é a reação de todos nós. Só que é o seguinte, depois que você observa que é um cão, a sua reação continua sendo de nojo, de afastamento? Depende. O primeiro impacto de cada um é igual, é nojo. Só que daí em diante, cada um, gente. Então, o evento ele desencadeia uma reação, todo mundo nojo, e afasta. Depois que você interpreta a situação, você interpretou a situação, o que você faz? Tem gente que vai ficar aborrecido, tem gente que vai ficar alegre, tem gente que vai rolar no chão com o cachorro,
Cada um tem uma reação. Depende do quê? De como você se relaciona com o cachorro. Tem gente, Deus só comentar, já fica assim, cheio de nojinho. Ai, cachorro. E tem outro que acha graça. Ri. Ou seja, o evento é igual para todo mundo, mas depois que o evento acontece, cada um vai ter um sentimento. E aí eu vou falar de sentimentos e emoções. Os eventos, quando acontece com a gente, starta emoções. Daí a pouco, ele provoca um segundo nível, que é o seu nível cognitivo. E ao provocar o nível cognitivo, o que acontece? Vai reverberar por dentro coisas que você guardou. Como assim coisas que guardou? É como se tocasse na gente as máscaras caíssem. É ou não é? Então, o que eu quero comentar com vocês? Os eventos externos, quando toca na gente, revela o que tem dentro. Então, os eventos externos atuam na gente e revela a gente para quem? Para a gente mesmo. Nossa, Clênia, não estou entendendo. Que confusão é essa? Que palestra louca é essa? Então, vamos lá. Tá vendo essa florzinha aqui? Todo mundo conhece essa flor? Ela chama dente de leão. Essa flor dente de leão, ela tem uma característica muito interessante. Quando você sopra ela, ela solta, não é? Solta sementes de dente de leão. Isso quer dizer que na natureza, ela está mostrando para a gente que quando vem um evento externo, toca, solta o quê? Sementes. Então agora é o choque total. Alguém pode te provocar raiva? Alguém pode provocar mágoa, rancor, ódio? Pode? Pode mesmo? Não. O outro vem, toca na gente e o que sai da gente é o quê, gente? Nosso. Para tudo, Clênia. Oi? Quando um evento externo toca, ele revela o que está dentro de quem? Da gente. Se você fosse uma pessoa paz e amor, Jesus Cristo, viria as pessoas, te tocaria, te chacoalharia, e você, se você não tem ódio, sai ódio de você? Lembra a criança grega? Só pode sair o que tem dentro? Então esse é o choque que eu trouxe para vocês, eu pedi permissão. Vocês me deram, né, gente? Qual é o choque? Os eventos externos só revelam o que está dentro da gente. Por isso, a gente tem as reações mais loucas possíveis. A gente fala assim, cara, eu só falei uma coisa assim e a pessoa já virou outra. Eu estava vindo hoje com o Jamil de carro, não sei se o Jamil está aí. Mas o Jamil comentou comigo o seguinte, que teve um dia que ele estava no trabalho, ele viu com um rapaz, estava com a porta do carro aberta, ele parou o carro, abriu a janela e foi falar, oi, a sua porta está aberta. O rapaz estava brigando com uma pessoa, o rapaz virou e começou a xingar ele. O rapaz não escutou ele, já reagiu de uma forma o quê? Agressiva. O Jamil falou assim, eu fiquei tão assustado que eu fiquei me perguntando, será que da próxima vez eu comento, né, que a porta está ou não, né, aberta? E aí? Por quê? Porque quando você toca o outro, o que sai do outro é aquilo que está lá dentro. Então, gente, não é o outro que magoa a gente, é nós que somos pessoas magoáveis. Não é uma pessoa que irrita você, é que nós somos pessoas irritáveis, cheias de irritação por dentro. Então, na nossa vida, nós temos uma tendência de achar que nós somos vítimas das situações que o outro provoca na gente. Ele provocou, mas, na verdade, o outro só vai revelar para a gente coisas que estão dentro da gente. É um pouco chocante quando a gente vai falar sobre integração corpo-mente, porque nós passamos inconscientes a vida sem entender o que acontece com a gente. A gente passa inconsciente. Então, quando a gente fala alguma coisa, geralmente o que a gente fala é coisas do nosso interesse. Então, tudo que sai da boca de uma pessoa é porque é do interesse delas. Inclusive, aquilo que ela fala que não quer, é o que ela quer, porque ela está falando.
Quem nunca, agora aqui, quem nunca escutou uma pessoa com dor de cotovelo falando assim, não, eu já terminamos, mas eu estou na outra já, não, a fila anda. Aí aquela pessoa que acabou o casamento está lá 1 hora falando do ex, mas ela falou que a fila anda e está tudo bem. Quem nunca? Né, gente? Ou seja, se saiu da boca de uma pessoa é porque é importante para ela. Olha só, gente, eu tenho trilhões de informações na minha mente. Por que eu escolhi falar de determinada coisa? É porque isso é importante para mim. Então, a boca fala que o coração está cheio? Isso já é bíblico. Tem 2 passagens bíblicas que falam sobre isso. O que está saindo da nossa boca atualmente? Palavras amorosas, gentis? Ou palavras de revolta, de indignação? Aí vocês vão falar assim, mas eu, Clênia, acho que você não está entendendo. Estou dando palestra na Sejusmig. Nós trabalhamos aqui com uma luta. Gente, faz parte a luta na vida. Eu só quero comentar, tudo bem. O cenário que a gente vive não é favorável. Você vai lutar, mas internamente, como você está? Como você está? Eu gosto muito, gente, de literatura espiritualista porque tem metáforas interessantíssimas. Tem uma metáfora que está no livro sagrado dos hindus chamado Bhagavad Gita. Já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar de Bhagavad Gita. Ok, então eu não sou viajada na maionese. Bhagavad Gita é uma espécie de Bíblia para os indianos. No Bhagavad Gita, a gente tem a célebre batalha de Arjuna contra a sua própria família. A metáfora é muito interessante. O tio do Arjuna, ele assumiu o trono quando o pai dele morreu. Então é aquele caso assim, o meu tio, que não é rei, vai assumir o trono enquanto as crianças não crescem. E Arjuna era da família dos Pandavas. E aí tinha os Kurosalvas, enfim. Eu sei que em um determinado momento, quando os Pandavas crescem, eles reivindicam o trono. Adivinha o que aconteceu? O tio não quis devolver o trono. Agora nós estamos com o reino dividido entre 2 famílias que são irmãs. Os Pandavas e o quê? Os Kurosalvas lá. E o Arjuna começa a se degladiar por dentro. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que matar meus primos. Na hora que houve a divisão, o mestre arqueiro que ensinou tudo para Arjuna ficou do outro lado, nas divisões que ficaram de família, ficaram famílias e irmãs brigando entre si. O que acontece? Arjuna quer abdicar de brigar. Quem aparece em cena? Krishna. Sim, gente. Krishna aparece em cena e fala, não, você vai lutar. E Krishna vira o guia de Arjuna. Então, quando você vê Bhagavad Gita, na verdade, é um discurso entre Krishna e Arjuna, estimulando Arjuna a ir para aonde, gente? Para a guerra. Só que Krishna fala, eu preciso alinhar você por dentro. E aí você vai para a guerra. Então, eu sei que o cenário que vocês trabalham é de disputa, mas internamente existe uma batalha acontecendo. E essa batalha que nós estamos falando é essa conexão que eu tenho que fazer entre a mente e o coração. Praticamente é isso mesmo, né? A gente usa mais fácil de entender. É que existe uma briga. O detalhe é que todas as suas armas nessa briga, elas só falam do campo intelectivo. Ou seja, ontem, hoje, tudo são informações para você se armar. De informação para melhorar o seu dia a dia de atuação. Apenas o campo intelectivo. Mas aí o pessoal pediu, Clênia, vai lá dar uma ajuda, porque tem a parte emocional que tem que ser trabalhada. O que acontece? O seu cenário é de guerra. Estou brincando assim, metaforicamente falando, é um cenário em que você está trabalhando com disputas. Sim ou não? Sim. E tem algum problema? Não, faz parte. Está na literatura espiritualista, você tem guerras externas mesmo acontecendo, só que por dentro tem que estar alinhado. E como é que eu faço esse alinhamento?
Não é interessante? Ninguém nunca falou disso para vocês. Como é que eu alinho isso? Então, nós só vamos comentar aqui que eu preciso daquele raciocínio alinhado, né? Só é possível sentir a si mesmo, só é possível expressar aquilo que está registrado em nós, e terceiros eventos externos atuam em nós, revelando a nossa natureza íntima. Esses 3 raciocínios alinhados vai ajudar vocês a entenderem que quem é que está no comando? Quem é que comanda quem? Nós. É isso que a gente precisa entender. Não é o cenário que determina como você vai se sentir. Não é o cenário. Quem determina como a gente vai se sentir somos nós mesmos. Nós é que vamos definir isso. A gente está com as rédeas na mão e a gente vai determinar isso agora. Mas eu preciso que vocês entendam que a gente tem que parar de brigar achando que o cenário tem que ficar favorável. O cenário vai ficar favorável, gente, para a gente ficar bem com a gente mesmo? Não. Eu queria só comentar com vocês. Vocês estão de vermelho, inclusive a cor é até boa, vermelha. Sabe por quê? É a cor dos bombeiros. É, não é? Se não tem que apagar incêndio, gente, o seu dia a dia não é apagar incêndio? Você está pedindo para que não tenha incêndio? Acabou o seu serviço. Simples assim. Ué. Se você está no lugar onde você está, é porque você é fator de soma. O que eu quero comentar com vocês é: não tem condição do cenário mudar. Mas se eu mudar, eu consigo viver uma vida mais harmoniosa. E aí eu vou comentar com vocês. As pessoas que estão envolvidas nessas lutas são as pessoas que vão ficar com problema de saúde mental se elas não fizerem um trabalho consigo mesmo. É um trabalho muito estressante. Raquel trouxe para mim o seguinte, que existe algumas dores dentro de vocês que é aquela famosa enxugar gelo. Eu faço e tipo, o cara não tem resultado. E isso vai minando a nossa energia. E é nisso que a gente vai trabalhar agora. Eu trouxe uma metáfora aqui, mas eu acho que vocês já conhecem essa metáfora da xícara de café. Já ouviu falar da xícara de café? Não? Tá bom, gente, essa metáfora é ótima. Porque nós vamos falar sobre como trabalhar esse campo íntimo. Metáfora do xícara de café. Você está segurando uma xícara de café quando alguém chega e encosta o seu braço, fazendo com que derrame o café por todo lado. A pergunta é: por que você derramou o café? Está faltando um pedaço do slide aqui, a gente mudou a fonte, né? Mas é isso, por que você derramou o café? Resposta de 99,9% das pessoas: ora, derramou o café porque alguém encostou em mim. Alguém encostou em mim. Só que a resposta está errada. A resposta está errada. Você derramou o café porque o café estava na xícara. Oi? Você derramou o café porque o café estava na xícara. Se dentro houvesse chá, você teria derramado o chá. O que quer que esteja dentro da xícara é o que será derramado. Quando chega um evento externo, balança você, o que sai? É o que está dentro da gente, não é? Portanto, quando a vida chega e balança você, algo que com certeza irá acontecer, seja o que for que esteja dentro de você, irá sair. É fácil fingir até que você seja o quê? Chacoalhado. Então temos de nos perguntar: o que há dentro da minha xícara? O que há dentro da minha xícara? Quando a vida fica difícil, o que derrama? Alegria, gratidão, paz e humildade, ou fúria, amargura, palavras e ações duras? Gente, você que escolhe. É você que escolhe. Então, segura as rédeas aí. É a gente que manda na gente mesmo. Não é o cenário, não. E é assim, não precisa ser evidente para saber que o cenário está piorando, né, gente? O cenário não está ficando melhor. O cenário está piorando. Então, eu tenho que começar a falar, então, com vocês como eu vou perceber o que tem dentro da xícara. O que está dentro da xícara? Aí eu vou falar para vocês uma coisa que me espantou. Esse aqui é uma historinha infantil que eu vou contar para vocês de uma criança de 3 anos que estava assistindo um desenho animado. Ela estava assistindo o desenho animado Laura e Estrelinha, que é um desenho francês. L'Étoile de Laura, deve ser uma coisa assim, sabe? Um francês bonito, né? Não o meu.
E esse desenho animado, gente, conta uma historinha de uma estrelinha que caiu do céu e quebrou uma pontinha. Quebrou uma pontinha. E durante o desenho, a estrela começou a morrer. Então tinha uma criança de 3 anos de idade assistindo o desenho e essa criança começou a ter um sentimento de incômodo profundo. Essa criança, vou chamar ela de Alice, que é um nome bonito, né, gente? A Alice, então, começou a se remexer ali e tal, e falou, mamãe, eu não quero assistir esse desenho. Só que a mãe da Alice falou, não, vão assistir, vai dar certo. Colocou a criança no colo, abraçou, apertou, não, vão assistir, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo e tal. Porque desenho animado é feito para dar certo, né, gente? Bom, o fato é que a Alice assistiu o desenho até o final, angustiada, que a palavra é essa mesmo, angústia, e nunca mais quis assistir esse desenho. Quis assistir Peppa Pig, né, os outros desenhos, mas esse aqui nunca mais. Por quê? Porque provocou dor. Quando provoca dor, a gente não quer repetir a dose. Ela não quis assistir de novo esse desenho. Qual foi o sentimento que ela estava sentindo? Angústia. Vocês acham que uma criança de 3 anos tem vocabulário para dizer estou sentindo angustiada? Não, mas dentro da xícara dela tem o quê? Angústia. Ela não quer mais. Não quero mais. Passaram-se um tempo, gente, a mesma Alice gostava muito de Pocahontas e a mãe resolveu colocar Pocahontas 2. Tem Pocahontas 1, a mãe assistiu junto, that's ok, funcionou esse desenho, não criou angústia nem nada. E como a criança cresceu, 6 anos de idade, vou deixar assistir Pocahontas. Você não deixaria sua filha assistir Pocahontas? É da Disney. Vocês não deixam seu filho assistir o filme da Disney? É da Disney. Assistir. A mãe deixou a criança assistir Pocahontas 2. Sozinha. De repente, eis que uma situação de choro. A mãe está lá escutando um chororô. Quando a mãe chegou, a filha estava com a cara toda transbordada, assim, toda desfigurada de tanto chorar, o cabelo desengrelhado todo. E a Alice tinha chorado horrores. A mãe olhou para a televisão, olhou para a menina, olhou para... Cara, ela está assistindo Pocahontas, não acredita, sentou, assistiu. Cara, ela está assistindo Pocahontas, o que está acontecendo? Que desenho é esse? Por que está chorando desse jeito? Por causa disso aqui. Porque a mãe perguntou, quando a mãe perguntou, mamãe, o que está acontecendo, minha filha? Aí a filha respondia assim, mamãe, a Pocahontas, o cabelo, o vento, o cabelo, o vento. Ou seja, quando a Disney quer provocar algum campo emocional, ela coloca uma música, tem um balanço, aquele negócio todo, ela só dizia, mamãe, o cabelo, o vento, mamãe, cabelo, vento. Aí a mãe, tipo, Senhor, o que está acontecendo? E ela está assistindo o desenho e a mãe não entendeu nada. Até que a mãe assistiu o desenho de novo. Aí viu essa cena aqui, ó. Sabe qual que é essa cena? É uma cena em que Pocahontas tinha um grande amor chamado John Smith, que é o loiro. O John Smith, loiro, na Pocahontas 1, no final ele vai embora. Dá a impressão que ele morreu no final. Mas Pocahontas era apaixonada com John Smith. Tá, gente, no Pocahontas 1. No Pocahontas 2, o John Smith não aparece no início do filme. E aí ela começa a se apaixonar pelo John Radcliffe. O outro ali, gente, o cabelo castanho. Ela se apaixona por outro. E aí, quando, um determinado momento do desenho, Pocahontas veste de princesa, para a realização das meninas, né, gente? Veste de princesa, vai para um baile, e eis que aparece quem? O outro. Ô, gente, apareceu o outro. O que você sente? O que você sente? Oi? Dividido. Qual que seria a outra palavra sem ser dividido, gente? Impotência? Oi? Surpresa? São várias emoções, não é? Mas a palavra, no português, que representa isso, é uma ambivalência. Ela acende a alegria e tristeza ao mesmo tempo. É duas coisas ao mesmo tempo. Que lindo! E aí, como é que reage? Uma criança de 6 anos sentindo que sentimento? Ambivalência. Com 3 anos ela sentiu angústia. E com 6, ambivalência. Essas palavras não são comuns de ser usadas. E pasme, nós crescemos sem ter contato com a nossa própria realidade interior. A gente cresce sem saber o que está acontecendo dentro da gente.
Então, um primeiro caso foi angústia e o segundo, ambivalência. Então, a gente passa na vida com zero vocabulário do campo emocional, porque eu tenho todos os sentimentos. Todos. Inclusive na infância. Sentimentos complexos da infância, mas eu não sei representar isso em palavras. Então, assim como as crianças não possuem vocabulário para expressar o campo, né? Esse campo emocional, o adulto também não sabe expressar as emoções por não conectá-las ao campo cognitivo. Oi? É isso mesmo. A gente sente, mas a nossa intelecção, você não conecta. Você não conecta palavras, você não consegue simplesmente criar como se fosse um símbolo dentro de você. Há uns anos atrás eu fiz um curso de inteligência emocional e aí o professor falava assim, transporta a sua emoção, o seu sentimento a palavras. Aí eu lembro de ter um padre no meu grupo. Aí ele participava da cúpula da cúria. Essas palavras não é nem comum, né? Lá na família Eclesiastes tinha lá a cúria. Aí ele dizia o seguinte, eu estou sentindo uma coisa aqui, eu estou sentindo uma coisa aqui, porque existe uma hierarquia. Sabe a hierarquia militar? Eu não sabia, não. Existe uma hierarquia Eclesiastes também. Aí ele falou que às vezes chegava informação e tinha que engolir goela abaixo, que é o que vocês não deixam, né, gente? Vocês fazem um trabalho de não ter que engolir goela abaixo, mas enfim. Aí ele falava a sensação que eu estou engolindo goela abaixo. Aí o professor falou, mas me transforma em palavras que são mais próximas da sua realidade. Aí ele falou assim, é como se estivesse passando por cima de mim um rolo compressor. Qual que foi o legal? Ele pegou a emoção e conectou com alguma coisa no campo cognitivo. Eu sei que passando uns 2, 3 meses, de novo, ele falou assim, gente, essa semana teve rolo compressor no meu serviço. Todo mundo entendeu o que era o rolo compressor. Vou ter que obedecer sem concordar. Só que eu estou sabendo o que está acontecendo dentro de mim. O que acontece no nosso dia a dia? A gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente. E às vezes a gente vai chegar em casa exaurido do serviço, de coisas que angustiaram a gente profundamente, nos deram um sentimento de impotência, a gente chega em casa e a gente não consegue ser empático com os nossos. Por quê? Porque a gente já está exaurido. Aí você chega em casa, aí seu adolescente, no meu caso é adolescente, mamãe, minha roupa de escola está suja. Eu falei, meu filho, se vira, você já tem 15 anos, lava essa roupa aí. Mais ou menos assim, né? Super delicado, né? Zero empático com o familiar. Porque durante o dia, você foi fazendo um trabalho de calibração. O que essa palavra lembra para vocês? Calibrar. Pneu, ótimo. Todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de que vai viajar, vai encher o carro como é que fala? De peso. Faz o quê? Aumenta a pressão. Você coloca lá mais pressão no seu carro. Aí, se o seu carro é 30, você coloca 32. Se o seu carro é 28, você coloca 30. Não é isso? Você aumenta a pressão? E se você vai tirar todo o peso, você diminui a pressão. Não é assim? Você não calibra? O detalhe, gente, é que o seu trabalho, no seu dia a dia, não te estressa o operacional. É fazer uma planilha, é fazer um documento, isso não te estressa. O que te estressa de fato no seu dia a dia? É o relacionamento. A cobrança, né? É alguém vindo, tendo que falar, você tem que se relacionar. Aí você tem que ficar calibrando o dia inteiro. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. E aí vocês vão dizer o seguinte, a minha vida seria muito melhor se eu não tivesse trabalhado com essas pessoas. E eu sou aquela ávida pesquisadora, né? Aonde eu estou, eu pesquiso. Então eu estava conversando com o Jamil hoje, fazendo a minha pesquisa de campo. Falei, Jamil, o que te estressa no seu dia a dia? Primeiro eu perguntei se ele gostava do serviço dele. Espero que não seja o sindicato. Não. O Jamil, cadê ele? Não tá aí não, né? Perguntei o que estressava. Ele de boa. Eu falei, não, primeiro eu perguntei, você gosta do que você faz? Gosto muito. Tá, tem alguma coisa que te estressa? Tem umas coisinhas do dia a dia e tal. Beleza. Com muito custo, eu perguntando, porque era uma pessoa muito tranquila, aí ele falou assim, às vezes o trânsito, né? Aí ele me deu o caso que eu comentei com vocês, né? Do cara que ele foi falar que a porta estava aberta, ele começou a xingar. Aí eu falei, entendi. Ele falou, a minha vida seria mais fácil se fosse sempre domingo, sábado e domingo, porque o trânsito está melhor. Eu falei, entendi. Então, traduzindo,
é dividir o espaço do trânsito com os outros. Não é? Aí ele, é isso mesmo. Então, gente, pasme. Qualquer lugar que eu vou, é dividir espaço com o outro. É dividir. Eu vou falar para vocês que o cenário não vai mudar, mas eu preciso mudar a mim mesmo. Porque não tem jeito. Eu vou ter que viver na vida dividindo um espaço com o outro, né? E não só espaço, como uma questão hierárquica. Alguns têm mais espaço porque ele comanda mais, ou o seu espaço às vezes é reduzido, né? E aí o que eu quero comentar para vocês da novidade é que boa parte de nós passamos a vida achando que, vamos dizer assim, nós somos pessoas muito racionais. O outro quer estar enlouquecido. A gente passa a vida, às vezes, achando que o outro é que é fora do prumo. A gente não, a gente é organizadinho. É o outro que é o problemático. Aí eu tenho que contar uma novidade para vocês. Pessoas são só pessoas e eu estou inserida nisso. Eu também sou ziguezeira. Eu também fico fora do prumo. E aí, na neurociências, vai explicar para a gente que nós não somos regidos pelo nosso campo racional, não. Nós somos regidos, pasme, pelas emoções. Eu trouxe aqui só um texto para me validar, tá? Para não ficar de mentirosa. Mas quem fala isso nem sou eu. É o maior neurocientista que a gente tem, que é o Antônio Damasio. O Antônio Damasio vai trazer o seguinte: primeira coisa que acontece com a gente é a emoção. Depois da emoção vem os sentimentos, que é a parte intelectiva. Emoção e sentimento não são as primeiras coisas. A emoção vem um cachorro lambe, todo mundo tem nojo. Segundo passo é o sentimento, é como você se sente em relação ao cachorro, né? Então ele fala que a primeira parte do processo ela se torna pública e a segunda ela fica ali no campo íntimo, que são os sentimentos, fica remoendo por dentro. Fica aquele sentimento remoendo por dentro. Por que eu estou falando de emoções e sentimentos? Por causa disso aqui, ó. A emoção acontece aonde? No corpo. E os sentimentos acontecem aonde? Na mente. Veio um evento externo, tocou, gerou uma emoção. Depois disso, é a sua mente que comanda. Primeira coisa que acontece, ativa no corpo. Depois. Então, exemplo aqui. Vamos supor que apareceu um ladrão e colocou a arma na cabeça do Theo Leles. Tá, colocou. Qual é a emoção que ele vai sentir? Colocou uma arma na cabeça dele. Medo. É só ele? Não, 100% de nós, tirando os transcendidos e as pessoas com problema de saúde mental, né? As crianças, talvez. Né? O resto tudo vai ser o quê, gente? Medo. Ok, se é uma pessoa que tem um equilíbrio interior e tem na sua mente que ela é imortal, quem sabe um Yogananda, um Dalai Lama, uma pessoa mais, né? 10 segundos depois que acontece, está normal. Porque, tipo assim, o máximo que a pessoa pode fazer é tirar o meu corpo físico, eu sou um ser imortal. Ok. Né, gente? Sou um ser imortal. Agora, nós que somos pessoas normais, né? O que acontece? O cara assalta a gente, vai embora. Quanto tempo o seu organismo te reequilibra? Quando eu falo organismo, é porque acontecem aqueles processos neuroquímicos. Pupila dilata, coração dispara, respiração fica ofegante, todo mundo assim. Quanto tempo demora? Aí vai depender de como cada um interpreta as situações. Tem pessoas que daí a um certo tempo, quanto tempo? 5 minutos depois já está normal. Tem pessoas que vão gastar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e pasme. Tem gente que não volta mais. Cria um trauma tão profundo que fica só presa dentro de casa, fica com pânico, fica sequestrada pro resto da vida. Olha que estranho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? É para você passar pela vida, não tem jeito. Você tem emoções, é automático. Agora, depois daí, quem comanda somos nós mesmos. E todo mundo vai ter todas as emoções, mas vai modificar de uma pessoa para outra o tempo de duração. Não sei se está falhando, se falhar, vocês me falam. O tempo de duração desses sentimentos vai variar de uma pessoa para outra. E é isso
que é interessante a gente pensar. A gente já está sabendo que vai sair de dentro da gente o que a gente coloca. Nós já estamos sabendo disso. Se tiver café, sai café. Se tiver leite, sai leite. Se tiver chá, sai chá. Mas o que eu estou colocando dentro dos meus potinhos? O que eu venho colocando? Do que eu me alimento? Porque eu me alimento dos meus sentimentos e retroalimento, e eu, dependendo do que for, eu vou me ressentindo. Me ressentindo. Você tem uma raivinha de uma pessoa, daí a pouco você vai aumentando o nível de raiva até virar uma ira. De repente não quer nem mais ver a pessoa na vida, não é assim? A gente vai passando por esses processos de ressentimento. E aí nós vamos falar do conflito que existe dentro da gente. Acabei de falar que quem está comandando tudo é as nossas emoções, né? Tá vendo o cara aí, ó? Na mente dele, ele está lembrando de alguma situação e imaginando que ele vai dar um soco na cara de alguém. Olha lá, tá vendo? O que é o campo emocional, gente? O campo emocional é como se fosse uma energia pulsando. E a raiva é uma energia extremamente motivadora. Ela te coloca pronto para ir para a guerra. A raiva. Agora, tá vendo aquele desenho ali? Seria como se fossem os nossos neurônios? É a nossa base de dados. Eu tenho uma energia e uma base de dados. Essa energia vai comandar a minha base de dados. Então, quando você entra no Google, você digita uma palavra que você tem interesse, ele traz a resposta, não é? Houve uma primeira motivação, eu desejei algo. As emoções é um desejo que vem, e aí a sua mente vai na direção do seu desejo. Ou, desculpa, gente, aversão. Se você não está sequestrado pelo desejo, hoje em dia as pessoas estão sequestradas pela aversão. Então, em poucos minutos que eu escutei a palestra de vocês, vocês falaram mal das 4 pessoas aqui, por aversão. Quando você tem aversão, você dialoga com as pessoas? Não, você parte para a briga. E a gente parte para a briga o tempo todo. E é profissional contra profissional. Outro dia uma amiga minha estava me comentando que ela teve que entrar numa disputa de ego entre juiz e médico. Por quê? Porque o juiz recebeu lá um pedido de que o cara queria fazer uma cirurgia. Eu esqueci o nome da cirurgia, gente, que é para não ter filho mais. Como é que chama a cirurgia? Vasectomia. Ele queria fazer uma vasectomia e o médico do sistema público falou que não ia fazer. Aí o cara pediu de novo, foi na ouvidoria, o médico recebeu a advertência e tudo mais, o cara passou para a justiça, e aí o juiz foi lá dar um mandato de segurança. Mandato de segurança, agora você vai ter que fazer a cirurgia. Aí o que o médico falou? Não vou fazer. Disputa de ego. Em vez de uma ligação, gente, um conversar com o outro, não. O médico chamou uma advogada que teve que estudar tudo sobre diabetes, porque o cara era diabético, e ele não poderia fazer essa cirurgia. E explicar tudo isso em termos técnicos, jurídicos, para que o juiz, então, falasse, tudo bem, então não vou mais mandar um mandato de segurança aí para fazer essa cirurgia, não. Você já imaginou quanto dinheiro público foi gasto nessa história? E quanta gente foi mobilizada por disputa de ego? A aversão entre um e outro? E nós estamos numa sociedade que está polarizando para a aversão. E, em vez de trabalharmos juntos, nós estamos trabalhando no nível da separatividade. E eis o grande problema. Eu falei com vocês, está certíssimo a gente lutar, mas nós não podemos alimentar um ódio dentro da gente, porque nós fazemos a cadeia ir contra a gente mesmo. E aí? Aí que eu vou desenhar para vocês. Desenhei. Tá vendo a bússola? É a representação da onde que você direciona o que você está sentindo. Ele vai lá na sua base de dados, gera toda uma engrenagem e ele vai te trazer, pasme, mais do mesmo. Você vai falar assim, Clênia, não entendi. O que é trazer mais do mesmo? Você brigou hoje de manhã com seu filho, com seu marido, enfim, com alguém da sua casa. Quando você sai, você fica remoendo. Tudo que aparece na sua tela mental é de acordo com o que você sente. Se você está sentindo irritação, tudo que vem na sua base de dados é o quê? Coisas para corroborar a irritação. Não é assim? Ai, mas que puxa, tal, não sei o quê, eles fazem isso.
Ou seja, a bússola interior, ela aponta na direção da emoção e dos sentimentos. Olha que difícil a nossa vida. Nós estamos sendo totalmente direcionados para as nossas emoções descontroladas. Vocês não, tá, gente? Só algumas pessoas. Vocês não. Vocês já estão bem na vida. Mas, assim, as reclamações que geralmente eu vejo no meu dia a dia é o nosso descontrole em relação às pessoas que estão no nosso entorno. Porque nós estamos sendo regidos pelo nosso campo emocional. E aí? O comportamento, gente, não é o melhor método para ferir o estado de saúde mental. O comportamento te dá pistas. Você vai para o seu serviço todos os dias e se comporta como uma pessoa serena. Mas isso não quer dizer que você esteja sereno por dentro, tá? Porque o que acontece? Você tem raiva no seu trabalho e você tem raiva em casa. Tem ou não tem? Não é a mesma emoção? Sim, é a mesma emoção. Qual que é a diferença? Em casa, você tem raiva, você solta tudo. No serviço, você balança a cabeça e está tudo bem, né, gente? Então, só porque você se comporta de maneira educada e gentil, graças a Deus, ou finge, né, que também é bom, melhor assim. Gente que não gosta de gente fingida, eu falo que bom que ela está ensaiando. Um dia ela vai ser autêntica, né? Mas você já imaginou se o trabalho de vocês fosse igual em casa? Casa da mãe Joana, tem gente que tem casas harmoniosas, né? Mas, assim, no geral, eu vejo que tem umas coisas assim para morar. Então, o comportamento não quer dizer que só porque você está se comportando bem, você não está entrando em colapso interior. Às vezes, você vai para o seu trabalho todos os dias, volta todo dia e, de repente, sai uma licença. E o médico vai falar, sabe o que para você? Melhor você tirar umas férias, você está entrando num colapso. Aí você fala, como assim? Você acha que está tudo bem porque você está se comportando de maneira comportada, mas as emoções estão ali borbulhando. Então, a gente tem esse conflito entre o intelecto e a mente. O corpo e a mente, ou as emoções, porque as emoções é mover esse corpo. E aí, gente, como resolve esse conflito? A mente, ela tem argumentos lógicos, mas você não sente. Você está dizendo está tudo bem, mas não está tudo bem. Você também às vezes sente algo, mas o seu intelecto diz o contrário. Às vezes existe um descompasso entre o falar e o sentir. Eu acho que todo mundo já deve ter passado pela seguinte situação. Você vai para uma festa, você não gostou do salgadinho, você não gostou da música, você não gostou de nada, e a pessoa pergunta, e aí, tá tudo bem? Aí o que você faz? Tá tudo ótimo. Vocês já fizeram isso? Ou só sou eu que sou fingida aqui? Só eu, né, gente? Tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Isso não é um descompasso? A gente fala o que a gente não sente? Não, mas a gente foi educado, essa é a pessoa educada. É, gente, mas não é autêntico. À medida em que você cresce, você aprende a articular melhor. Quando alguém te pergunta se está tudo bem para você, você fala, para mim nem interessa, porque a festa é sua. Como é que você está se sentindo na sua festa? Né, gente? Você não precisa ser falso. A festa é do outro. Ele que tem que estar se sentindo feliz. Você não precisa estar se sentindo feliz também, não? Né? Então, qual que é a discrepância? Nós vivemos num mundo de discrepâncias. O meu corpo falar algo que não se sente. No fundo, a gente se sente inadequado e fingido, né? Pedir desculpa sem se sentir culpado. Igual a mamãe falando assim, pede desculpa pro outro. Aí você bate o pé e aí você então começa a aprender que você tem que negar o que você está sentindo. Desde pequenininho você nega o que está sentindo. Não é interessante isso? Aprende a negar o que está sentindo. Você se sente culpado, né? E não pede desculpa. Você briga com o outro, você fala, também não vou pedir desculpa não. Senão vou perder o respeito. Olha lá, se sente frustrado. Concorda que existe esse descompasso? É ou não é, gente? Não é só comigo não, né, gente? Acontece isso com todo mundo. E aí? Aí que eu vou falar para vocês que a gente precisa se permitir sentir a emoção. Agora, sentir a emoção quer dizer que eu estou com raiva, eu lá posso socar? Sentir, você pode sentir. Você não precisa expressar, né, gente? Vamos ser educadinhos, não precisa expressar. Pode sentir raiva? Pode. Pode sentir mágoa? Pode. Pode sentir... Agora, quanto tempo você vai ficar reverberando isso dentro de você?
Pode sentir medo? Pode, mas eu vou ficar sentindo medo o resto da vida? Tem que tomar uma ação, tem que tomar uma atitude. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Sentir nos é permitido sentir. Mas eu vou deixar que esse sentimento fique comigo, reverberando? Lembra do tempo que eu falei? Colocou uma arma na sua cabeça. Tirou a arma. Você demorou quanto tempo para voltar? 2, 3, 4, 5, 10 minutos? O que eu quero dizer para vocês é que a gente às vezes gasta a vida toda ressentindo coisas que aconteceu há 20 anos atrás. A gente permite ressentir. Também não é acusar o outro que o outro provocou isso na gente, porque o outro não provoca, o outro só faz o quê? Chacoalha aquilo que está lá dentro, né, gente? Então, a minha dica é voltar para o centro. Dica, volta para o centro. Que centro? Você precisa ter um centro. Um eixo. Igual a Terra tem um eixo, ela gira em torno do eixo. Existe um eixo dentro da gente que eu preciso girar em torno dele, que é um eixo de paz e harmonia. Se o seu eixo é luta, guerra, bagunça, fora e dentro, cara, vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Clélia, Deixarei. quando a pessoa fica magoada, a mágoa, Mágoa. isso aí, também para tirar isso é difícil, né? A pergunta melhor, pergunta de R$1 milhão, do Theo. Depois que você ficou magoado com a pessoa, é difícil, Clênia, tirar a mágoa? E aí, gente? O que acontece é que você fez um programinha mental. Qual que é o programa mental? Nossa, não acredito que a fulana fez isso comigo. No dia seguinte, nossa, fulano fez isso comigo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Você foi construindo uma rede neural que, de repente, a pessoa nem está na situação, você já está com raiva dela. Vou dar um exemplo assim. Vamos supor que lá nos interiorzão aconteceu uma situação que vocês nunca ouviram falar, mas eu vou contar que existe. É um irmão roubando a herança do outro. Vocês nunca ouviram falar disso, né? Aí na herança tocava para cada filho uma herança de R$7 mil, R$1.000 para cada um. Aí a dona Margarida Flores, o que aconteceu? O irmão dela era o... Eu esqueci o nome da pessoa que recebe todo mundo, gente. Inventariante, obrigado. O inventariante foi lá e afanou dela os R$1.000 que ela tinha direito. O que acontece? Mágoa, raiva, rancor. Era R$1.000, né, gente? Só que esse R$1.000, com o passar do tempo, vai virando tipo 1 milhão. Por que vai virando 1 milhão? Porque um dia ela foi comprar o gás e fala, poxa, eu não tenho dinheiro do gás. Mas o fulano, hein, ele ficou com meus R$1.000. Daí, um certo tempo, ela precisou comprar um chinelinho, alguma coisinha. Aí ela fica com raiva porque ela não tem dinheiro. Ela lembra de quem? Do irmão lá. Ô, gente, eu sei que o tempo vai passando. Aquele 1.000 virou 2.000, 3.000, 20.000. De repente, é como se a pessoa tivesse arrancado a vida dela. Por quê? Porque lembra que eu falei que a emoção, que é o indexador, a emoção é a bússola. E ela vai lá na sua base de dados, o que tiver lá, ela traz. Se você teve raiva por falta de dinheiro do seu irmão, toda vez que tiver falta de dinheiro, você lembra de quem? Do seu irmão. Mas vem cá, quem é que está fazendo essa projeção? Fica depois quase que impossível perdoar o irmão. Aí a pedagogia divina tem que fazer o quê? Vamos começar tudo de novo. A gente apaga todo mundo, reencarna. Vamos reencarnar todo mundo aí, apaga a memória antiga e começa de novo, porque assim, não tem jeito. Né, gente? Só assim. Só assim tem que apagar. Então, eu falei para vocês, não respondi a pergunta de 1 milhão, tá, gente? Mas a pergunta de 1 milhão é, você gerou uma mágoa, e se você gerou essa mágoa, agora, o trabalho que você vai ter é tão grande que é melhor você desenvolver a virtude do perdão, que é mais fácil, às vezes, você perdoar, né? Porque você vai começar a perdoar todo mundo, aí você perdoa no atacado. Que é mais ou menos assim. Eu falo que, nessa coisa aí do perdão, parece que o perdão é o ápice do aperfeiçoamento.
O ápice do aperfeiçoamento pessoal é perdoar tudo e a todos. Eu falei, primeira coisa aí, vocês não conhecem, é voltar para o centro. Então, eu vou explicar esse voltar para o centro. Voltar para o centro, gente, é o seguinte. Você tem um centro para onde você volta? Você é uma pessoa que medita? Que um momento do dia você para e... Vou respirar. Um momento de tranquilidade, um momento, deixe-me pensar, por favor. Você tem esse momento no seu dia a dia? Você faz alguma prática que te volta para o centro? Ah, sim, eu faço crochê. Só que às vezes você está no trabalho, o crochê é uma coisa muito manual. O crochê te ajuda a voltar para o centro, sim, porque ele organiza. Toda atividade que é organizadora, ela te ajuda a voltar para o centro. Por isso que a mulher vai lá para a cozinha fazer uma receita super complexa quando ela está morrendo de raiva. Porque ela tem que se concentrar e dar todo o seu ser ali e ordenar tudo. A outra vai fazer crochê. O outro cara vai fazer aqueles negocinhos de desenho. Não, de desenho não, de montar avião. Aeromodelismo, aquelas pecinhas minúsculas. O outro vai montar quebra-cabeça. É meio que uma forma indireta de se organizar. Mas tem que ter uma forma, gente, que eu não preciso de elementos externos para me organizar. Eu preciso ter alguma prática de me organizar por dentro. Eu preciso ter, acho que vocês vão entender, uma legislação interna. O que é legislação interna? Quando eu estiver fora do prumo, eu vou respirar. Eu vou me acalmar. Então, voltar para o centro é para esse momento que você vai criar dentro de você um local, uma legislação de que quando bagunçou muito, eu volto. Eu volto para o centro, né? Então, tá vendo essa nuvem aí, gente? Eu falei voltar para o centro. E tem uma outra coisa que é o deixar ir, que eu falei que são as duas dicas que eu ia dar para vocês. Se permitir sentir. Se permitir sentir. Não negar o que está acontecendo, não acusar o outro, voltar para o centro e deixar ir. Então, a última mensagem minha, gente, é essa aqui. Deixar ir. Vocês estão vendo uma nuvem aí, não estão? É uma nuvem negra, não é? Então, eu vou contar uma experiência maravilhosa que eu tive. Maravilhosa. Estava eu numa fazenda de um cara excêntrico. O cara excêntrico construiu 3 templos dentro da fazenda dele. O templo da lua, o templo da terra e o templo do sol. Aí tá, beleza. Já que eu tô para viver essa experiência, fui conhecer os templos dentro da fazenda do cara. E aí o pessoal falou, a mais bonita é o templo do sol. O templo do sol é uma réplica do Partenon de Atena. Eu falo, cara, eu nunca fui na Grécia. Vocês já viram que eu tenho vontade de ir, né, gente? Nunca fui na Grécia. Eu falei, cara, uma oportunidade de eu ver um Partenon em miniatura, né? Ele fez uma réplica menor. Como é que a gente chega lá? Bom, ele tem uma Land Rover e ou você vai num carro desse ou você vai de trator. Eu falei, nossa, mas não tem chance. Não, tem uma outra coisa. É você atravessar o rio nadando e subir uma trilha. Tem uma trilha que leva até o topo. Bom, gente, adivinha qual foi a opção? Atravessar o rio e subir o morro. Joia! Vamos atravessar o rio, subir o morro, beleza? E aí a gente vai seguindo a trilha. Esse lugar é aqui em Minas Gerais. E a trilha, gente, de um lado cerrado, do outro lado cerrado, tem uma trilha de uns 50 centímetros, a gente está subindo a trilha tranquilamente, está tudo ótimo, cenário favorável, vamos subir, conseguimos atravessar o rio, beleza, tá. Subindo a trilha, de repente vejo uma nuvem negra. E ela estava com aqueles contornos orgânicos. E eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu e meu namorado, né, que é atual marido, estamos lá vendo aquela nuvem negra, eu nunca tinha visto, eu não estava entendendo, no meu intelecto não tinha nada, nunca vi aquilo na minha vida, até que ela veio aproximando e começa a fazer um barulho do tipo... O que era aquilo, gente? Abelha, um enxame de abelha. Um enxame de abelha, prazer, nunca tinha visto na vida, nem vi filme, nem nada. Um enxame de abelha.
E o que acontece? Quais eram as opções? Elas estavam meio que descendo a trilha. Opção 1, volta para trás, desce a trilha e joga-se no rio e some. Opção 2, entrar para dentro da trilha, da mata e me estrepar todo, porque era qual vegetação? Cerrado. Só que o enxame não estava voando igual no desenho animado, não, tá, gente? Ele estava andando numa certa lentidão. Eu olhei para o meu marido assim e falei, e aí, o que a gente faz? De repente, a gente viu a curva, ela aproximando uns 10 metros, né, gente? Assim, aí a gente viu que o enxame de abelha flutuava a 40 centímetros do chão. Olhei para ele e falei, as opções, descer a trilha ou deitar aonde, gente? No chão. E a gente fez isso, a gente deitou no chão, o enxame passou e deu tudo certo. Aí o enxame desceu a trilha e a gente conheceu, então, o Templo do Sol. Sensacional, gente. Essa é a metáfora que eu vou te deixar com vocês aí. É a metáfora da nuvem negra. O que é a metáfora da nuvem? Diante de fortes emoções, não entre no modo combate. Não fique degladiando dentro da sua cabeça. Não entra no modo combate. Ou negue o que você está sentindo. Ah, eu não sinto nada, não tem problema, não. Não negue. Você está sentindo, sim. Medo, por exemplo. Volte-se para onde, gente? Para o seu centro. Você não tem centro? Cria o seu centro. Começa a fazer aí práticas para ter um centramento. Para onde voltar. Né? Buscando aí o quê? A serenidade. Então, gente, eu encerro a palestra, deixando aí a metáfora da nuvem negra e agradecendo a oportunidade. Gratidão, gente. O rapaz vai deixar os contatos aí para vocês. Vocês podem anotar, beleza? Ah, e tem um WhatsApp aqui também. Tem um WhatsApp. Obrigada pela sua contribuição. Muitos desafios nós enfrentamos no dia a dia, muitas emoções, e que nós todos consigamos equilibrar aí os sentimentos, as emoções e os acontecimentos da nossa vida. Muito obrigada. Sejus Mig, unir, lutar, vencer! Sejus Mig, unir, lutar, vencer!